Mas bem ontem o Igor deu uma entrevista num lugar, né? E aí o cara perguntou pro Igor, que inclusive foi um cara que já foi no Flow, já foi convidado na época de vocês. E aí perguntou pro Igor, né? Falou assim, ó, o Monark é burro? Aí ele pegou e falou assim, o Monark é burro. Falei, caralho, velho. Que doideira, né, bicho? Que doideira. Você chegou a ver isso aí? Eu sei, eu vi porque eu reagi num outro podcast que eu fui, mas, cara, o Igor continua sendo o Igor, entendeu? Ele acha que ele é muito inteligente, porque ele é um vendido, entendeu? Beleza. Não é inteligência. A diferença entre nós dois nunca foi inteligência, entendeu? Quer dizer, apesar de ser muito diferente, na minha opinião, né? Mas a diferença foi mais uma questão de princípios, né? E de visão de vida, visão de mundo, né? Do que você quer para você, qual é o seu legado, né? Então, o Igor escolheu o caminho das máquinas, o caminho corporativo, né? Ele decidiu ceder a visão inicial do projeto em prol de uma garantia mercadológica e uma aceitação no mainstream mais à esquerda, digamos assim, né? Aquela esquerda caviar, né? Então, essa foi a decisão dele, né? Eu acho que ele achou a única forma que ele encontrou de manter a estrutura, de prosperar, né? De conseguir acesso dentro da bolha mainstream. A decisão, tipo, na visão dele, acho que foi muito inteligente, porque ele conseguiu manter o status social dele, ele com certeza tá ganhando mais dinheiro do que eu. Então, acho que é por isso que ele deve se considerar mais inteligente nessa decisão, entendeu? Mas aqui, aí, vai que os nossos princípios são diferentes, né? Então, não é uma questão de inteligência, é uma questão de vontade, né? De desejo. Quando você saiu do Flow, você chegou a assinar alguma cláusula no contrato onde você não poderia falar alguma coisa? Não assinei nada, não. Nada de confidencialidade, nada. Não, pode falar o que eu quiser. Legal. Até porque mandar o Monark calar não adianta. Não adianta falar pro Monark calar. Mas isso é o mais legal, assim, cala, Monark, cala, não. Isso é o mais legal, que, tipo, até hoje o Coca fez um vídeo seu, né? E o Coca falou assim, cara, o Monark tem tanta coisa pra falar sobre isso, mas ele não quer falar, né? E respeita o Monark. Eu não quero ser o cara que fica, tipo... Eu sei, você não quer ser o filho da puta, né? Pra começar. Aham. Eu também não quero ser o chato que fica meio que tentando destruir uma parada, entendeu? Sim, ficar de mimimi, né? Se vitimizando aí. Não quero, tá ligado? Pra mim, tanto faz. Eu quero que se exploda o Flow. Pra mim, eles são o que eles são. Eles, né? Boa sorte pra eles, na minha visão, sabe? Você aceitaria sentar numa mesa com o Igor e trocar uma ideia? Ao vivo? Claro, por que não? Seria muito interessante. Trocar uma ideia transparente, assim, e cada um falar o que quiser um pro outro? Eu aceitaria numa boa, se ele quiser. Ia ser foda, hein? Pessoalmente seria melhor, inclusive. Eu boto fé que essa parada tem que ser, mano. Ia ser... Mas você acha que seria produtivo uma conversa dessa? Porque também tem essa. Dificilmente. Produtivo, não. Acho difícil. Mas seria legal, seria divertido. Não, então... Eu falaria algumas coisas que eu quero falar. Então você falaria, então. Se ele aceitasse, vou trocar. Eu não nego conversa com ninguém. Pô, ia ser foda isso aí, Robertinho. O Três Irmãos está sendo conhecido como a casa dos debates no Brasil. Eu pensei sobre isso. Vamos marcar um debate. Flow versus Monark Talks. Eu duvido muito que aconteça. Monark Talks. Eu também... Não, eu não duvido, eu não duvido, sabe por quê? De verdade. Assim, pô, sobre argumentos e sobre falar e de sentar em qualquer mesa, expor ideia, isso aí você nunca teve problema. Da sua parte, você já falou que você vai tranquilo. Do outro lado tem o Igor. O Igor não vejo ele com nenhum problema também de fazer isso, não. Talvez aqui no podcast não seja o lugar que ele aceitaria, mas aí também já não poderia nem acontecer, porque a proposta inicial já foi nossa. Mas eu acho que o Igor tem coragem e tem, pô, aspas, uma obrigação de vir aqui esclarecer pro Brasil inteiro, mano. Tudo que vocês dois têm pra expor. Na frente do Monark, né? Pra expor, sabe por quê? Pô, o Flow foi a inspiração de tudo que a gente tem
disso aqui, é o Flow, mano. E ele ficou resolvido entre vocês, mas não ficou resolvido pra todo mundo. Tanto é que todo mundo volta a perguntar, todo mundo fala disso até hoje. Tinha que ter um geral pra todo mundo que gosta do Flow, pra todo mundo que gosta do Monark, pra todo mundo que gosta do Igor, pra todo mundo, mano. Não é sobre você ou sobre ele, é sobre todo mundo que se encanta com o que vocês fizeram. Mas, Robertinho, será que o Igor tem interesse em pôr as coisas às claras ou pra ele é mais benefício ficar no escuro? Cara, eu vou te falar assim o que eu penso, uma questão moral nisso aí. Assim, o Igor, ele sempre, depois que vocês se separaram, no meu ponto de vista, tá? Na minha opinião, ele sempre carregou um fantasma atrás que era sempre o Monark que levantava as bolas nas conversas, né? Pô, toda conversa do Flow era o Monark que levantava a bola, por mais que o Monark falava o negócio que o povo falava que era uma parada burra e tal, mas era o Monark que evoluía as conversas, né? Que dava o próximo passo da conversa, que não deixava a conversa morrer, né? Eu vejo que o Igor, depois que você saiu também, ele enfrentou um desafio, né? Até por isso, nos primeiros episódios, depois que você saiu, teve muito co-host, ele chamou muita gente pra estar na conversa com ele, até ele sentia a confiança de ir lá, mas eu acho que ainda existe algo que incomoda na cabeça dele, assim, de tipo, pô, velho, o Monark, ele desenvolvia melhor do que eu as conversas. Então, eu acho que ia ser uma conversa foda, vocês dois, pra ver, assim, quem que ia se destacar melhor ali na conversa, sabe? Gostaria muito de ver, muito de ver. Cara, tanto faz pra mim, sinceramente. Eu não me importo muito mais com o Flow e com o Igor, né? A gente não é amigo, né? Nem nada, não temos mais nenhum tipo de relação íntima ou coisa do tipo. Sei lá, seria um show, seria um espetáculo a gente conversar junto. Eu acho que seria chocante muitas coisas seriam expostas lá, mas sei lá, eu acho difícil ele aceitar algo assim, viu? Tá, eu vou te falar agora. Você perguntou o que eu acho. Eu acho o seguinte: tem que acontecer. Não é só por você. Você falou aqui que você quer falar algumas coisas pra ele. E já que você quer falar, você tem que ouvir as partes dele também, entendeu? Eu tenho certeza que quando você colocasse algumas coisas, o Igor ia te explicar muita coisa também, talvez você não entendeu. Sabe? Ia ser bom pra ele também. Você tá ligado nessa parada de lavar a alma? Sim. Ia servir pra todo mundo. Ele não pode... Porque se ele não faz isso, eu enxergo que é ruim só pra ele. Porque da sua parte, você tá desencanado. E se ele não fizer, o fantasma, é o que o Cabeleiro falou, o fantasma tá atrás dele, essa sombra é ruim pra ele. Eu tenho certeza que se você vem e expõe tudo que você pensa, é tipo assim, eu e o Cabeleiro aqui, 30 anos de amizade, mais de 30 anos. Ele já falou merda pra mim, e beleza, e eu já falei merda pra ele, e beleza, e hoje a gente sabe o caminho de cada um, tá ligado? É muito bom você resolver as coisas, sabe? Você virava assim, ó, sobre isso tá resolvido? Sobre isso resolveu pra você? Mas já tá tudo resolvido. Entre eu e o Igor, tá tudo resolvido. Mas pra galera não tá. A galera tem que ver essa solução ao vivo e pode ser que nessa mesa, entendeu? Cara, eu como eu falei, eu não nego conversas. Se vocês conseguirem fazer acontecer, eu participo, sem problema nenhum.